Todo mundo animado para a parte 4 do nosso simulado, gente, 3. Eu estou fazendo bem detalhadinho para tentar ensinar bastante conteúdo importante para vocês, tá bom? Eu vou falar algumas coisas especiais nesse simulado aqui, como questões aleatórias que aparecem na prova, para vocês não se preocuparem, tá bom? É só acompanhar que vai estar aí embaixo. Vamos aqui para a próxima questão. O pensador Friedrich Engels, vocês vão ver isso aqui no ensino médio, viu, gente? Que viveu entre 1820 e 1895, foi testemunha de muitas transformações ocorridas na Europa de seu tempo. Leia a seguir um de seus relatos. Aqui não tem jeito, gente. Lembra que eu falo para vocês? Mapa. Depois a gente vê aqui um pouquinho sobre capitalismo, tá? A gente já falou sobre revolução. Eu caminhava com um desses burgueses por Manchester e falei-lhe das construções péssimas e insalubres, do estado terrível dos bairros. Tá vendo? É uma crítica social aqui. Declarei que nunca tinha visto uma cidade tão mal construída. O homem escutou-me pacientemente e na esquina onde nos separamos ele me disse: "E ainda assim se ganha uma enorme quantidade de dinheiro aqui." Tá falando do capitalismo, né? Mas perceba, crítica social, crítica ambiental, até que adora. Nesse episódio, pude notar que é totalmente indiferente para os burgueses ingleses se os seus trabalhadores morrem ou não de fome. Gente, isso é uma crítica social. Olha aqui essa figura, representando os patrões, os donos do meio de produção, os capitalistas, espremendo, torturando aqui a classe trabalhadora. Gente, deixar claro, eu não estou falando que o capitalismo é ruim e nada disso. A gente tem que acertar a questão. Estamos entendendo o texto, que é nosso mapa, e a partir dele a gente vai acertar a questão. Não importa se a gente concorda ou não com o que está na questão, tá? O que importa é você marcar o X certo e entrar no colégio técnico. Vamos lá. Indiferente para os burgueses ingleses se os seus trabalhadores morrem ou não de fome, desde que a burguesia ganhe o seu dinheiro. Então é uma crítica, né? Todas as condições de vida são avaliadas pelo dinheiro, e o que dá e o que não dá, são avaliadas pelo dinheiro, e o que não dá dinheiro é considerado inútil. Refletindo sobre o episódio narrado por Engels e considerando as interpretações do autor sobre a Inglaterra no período da Revolução Industrial, é válido afirmar o que, gente? Bom, a gente tem aí nosso mapa. Lembra, o mapa não inclui só o texto em si, inclui o texto da questão também, tá? Você tem que estar atento aí para os dois. Vamos ver nossas rotas. Rota A. Ele fala então, refletindo sobre o episódio narrado aqui, lendo de novo aqui, que eu já esqueci. Na prova também sou assim, viu, gente? Eu tenho que ler algumas vezes, às vezes. Refletindo sobre o episódio narrado por Engels e considerando as interpretações do autor. Então, ele está pedindo para eu considerar o que foi falado pelo autor, não o que eu acho. Sobre a Inglaterra, no período da Revolução Industrial, é válido afirmar que: Rota A. A precariedade das moradias operárias é compreendida por Engels como evidência de que o capitalismo está no fim. Ele em nenhum momento falou que o capitalismo está no fim. Ele falou aqui do estado terrível dos bairros operários. Precariedade das moradias operárias é compreendida. Tudo bem, é compreendida por Engels, é mesmo. Como evidência de que o capitalismo está no fim, tem alguma ligação com a moradia ruim e o fim do capitalismo? Pelo contrário, ele fala aqui embaixo que para a burguesia pouco importa. Então, rota A, nada a ver. Rota B, os bairros operários apresentam péssimas condições. Tá no texto. Porque a riqueza gerada pelo sistema capitalista
é acumulada pela burguesia. Exatamente, os burgueses são indiferentes em relação à classe operária. O que eles estão preocupados? Eles avaliam se dá dinheiro e o que não dá é considerado inútil. Então o que está acontecendo aqui? A burguesia está exatamente acumulando capital. Uma parte pequena fica para os operários. Aqui eu coloquei características do capitalismo, a gente já vai dar uma olhada, mas já dá para ver que a rota B tem tudo a ver, né? Ó, o sistema capitalismo, a riqueza gerada no sistema capitalismo é acumulada pela burguesia, perfeito. C. Os moradores dos bairros operários ganham os bons salários. Falou isso? O texto falou isso? Então não pode ser. Apesar da simplicidade, da precariedade de suas habitações, não. Em nenhum momento falou que ganha bom salário. A rota C não pode ser. D. Os bairros... Eu estou insistindo nos bairros, hein? Os bairros operários se mantêm na pobreza, verdade? Porque seus habitantes estão indiferentes e não lutam por melhorias. Não, gente. Quem está indiferente é a burguesia. Não falou que os habitantes estão indiferentes e não lutam por melhorias. Pelo contrário, historicamente, mas falou que os habitantes não lutam por melhorias? Lembra, não é o que eu acho que eles deveriam lutar, que eles não estão lutando, não interessa o que eu acho. Interessa o que está no mapa. E no mapa não fala aqui que eles não estão lutando. Nem menciona. Então não pode ser. E o preconceito da burguesia contra os moradores dos bairros operários tem sua origem no pensamento de Engels. Primeiro, aqui está supondo que a burguesia está lendo os pensamentos de Engels, quando, na verdade, Engels é que está analisando a burguesia e a classe operária. É o contrário, não tem nada a ver. E não está falando que a burguesia tem preconceito necessariamente. Só está falando que ela se importa mais com dinheiro do que com os trabalhadores. Nada mais que isso. Então, não pode ser aqui também. Aqui, gente, eu deixei para vocês uma definição básica do que é o capitalismo. É um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas. E está baseado na propriedade privada dos meios de produção, exatamente. Se você tem aqui o dono da empresa, esse dono da empresa, ele é que retira o lucro, pagando um salário para ser viável, inclusive bem abaixo em geral para os trabalhadores. Os meios de produção podem ser máquinas, terras ou instalações industriais, por exemplo, e eles têm a função de gerar renda por meio do trabalho, exatamente. Então, uma definiçãozinha aqui, se você não entende nada, nunca viu, nunca estudou capitalismo. Características aqui, ó. Propriedade privada, capital é o centro, as classes socioeconômicas, liberdade de associação e de empresa, lei de oferta e procura, promoção do livre mercado, liberdade de trabalho, liberdade que pode ser questionada pela ITEC. O quão livre você é mesmo? Você pode não trabalhar? É liberdade no sentido de você escolher seu trabalho, escolher ficar lá, escolher melhorar, escolher empreender, nesse sentido. Promoção da competência, deveria ser meritocracia, né? A gente sabe que não é bem assim. Interferência mínima do Estado, exatamente. O Estado não é tanto regulador como no socialismo. Aqui eu coloquei diferenças básicas da sociedade, da economia e da propriedade. No capitalismo, a gente tem aqui, ó, divisão, burguesia e assalariados. No socialismo, a gente tem a ideia da sociedade igualitária, sem divisão de classe. Na economia, economia de mercado aqui no capitalismo, empresas particulares, privatização. No socialismo, a gente tem uma economia planificada, centralizada, dominada pelo governo. A gente chama de estatização da economia. Perceba que mesmo no capitalismo, a gente tem algumas características daqui também. Não é preto no branco, A ou B, tá? Propriedade. No capitalismo, a ênfase da propriedade privada
e dos meios de produção. Então você tem mais donos das coisas, enquanto que no socialismo não. Seria uma coisa mais coletiva. Entretanto, a gente viu que é mais uma coisa, apesar da ideia ser boa, é mais utópico. Não deu muito certo, né? O capitalismo promove mais aí a desenvolvimento de tecnologias, da indústria farmacêutica. Você tem mais incentivo através de ascensão social, porque teoricamente, quanto mais você trabalha, mais se especializa, mais chance de ganhar dinheiro. No socialismo não, é tudo dividido. Então, o sistema predominante no nosso mundo aí é o capitalismo. Tenha isso em mente e vamos para a próxima questão, né, galera? Continuando aqui, a gente tem um pouco de biologia. Vocês vão ver que dá para responder sem maiores detalhes. Quem estudou e sabe, é muito mais fácil. Passa por isso aqui brincando. Mas eu estou preparando todo mundo. Se você não estudou, não tem muita ideia, fica calmo. É o que eu falo nos meus simulados. Tenta resolver. Muitas questões vocês vão conseguir mesmo sem ter estudado a matéria. Próximo. Os primeiros hospitais de que se tem notícia foram construídos por volta de 400 a.C. Ao lado dos mosteiros budistas, tá. Atualmente, alguns hospitais são construções tão modernas que incluem em seu espaço vários locais para a prestação de serviços, como floriculturas, lanchonetes, lojinhas e conveniências. Verdade. Oferecer flores a quem está doente é um gesto de simpatia daqueles que visitam familiares e amigos internados em um hospital. No entanto, há uma adversativa aqui, ó. Ele falou isso aqui, ele está tentando chamar sua atenção para alguma coisa relacionada à questão. Alguma questão social, alguma questão ambiental. Sempre atenção nas adversativas. Nos próprios materiais que eu disponibilizei aí de revisão, tem o que são orações subordinativas, adversativas, concessivas, alternativas. Adversativas, quando ele fala no entanto. Ele está falando alguma coisa e acontece outra que não impede a primeira. Ó. Você pode oferecer flores. No entanto, tem um problema. Entendeu? Não impediu, não é um mas. Ah, um mas também caberia. Deixa eu ver. Mas alguns fica aqui com a ideia que eu quero que você fica para não entrar muito em português, é que é uma adversativa, tem uma diversidade acontecendo aqui. Alguma crítica, alguma coisa que ele quer chamar sua atenção. É isso que eu quero que você preste atenção nesse momento, tá? Pra gente não divagar muito, porque vai ter hora para todas as matérias. No entanto, alguns estabelecimentos de saúde não têm plantas e jardins. Ué, por quê? Não comercializam e não permitem a entrada de qualquer tipo de flor nas enfermarias. No Brasil, as recomendações para se evitarem plantas e flores nos hospitais também constam em um manual publicado pela Anvisa. Então ele está falando que apesar de ser uma prática, um gesto comum, um gesto de simpatia, a Anvisa não recomenda, né? Mas por quê? Avalie entre os motivos a seguir aqueles que justificam. Ele quer que você justifique por que não recomendaria. Vamos ver? São 4 afirmações, né? Vamos uma por uma. Primeira afirmação: as plantas durante o dia só fazem fotossíntese e à noite respiram, consumindo o oxigênio necessário aos pacientes. Isso aqui é ótimo. Ótimo que tenha aparecido, gente. Por que é ótimo que tenha aparecido? Porque isso é um erro que muitos alunos cometem. Eles acham que a planta de dia só faz fotossíntese e de noite ela só respira. Não, gente. A planta. Deixa eu mudar aqui. Ela faz fotossíntese só durante o dia, porque na fotossíntese, como eu vou passar aqui, você precisa de luz solar. Então, durante o dia, você tem fotossíntese, realmente. Entretanto, e é isso que eu quero que vocês nunca mais esqueçam, porque agora vocês viram comigo,
qualquer fase, dia ou noite, elas respiram. As plantas respiram como a gente, de dia e de noite. Elas consomem oxigênio. Tá bom? Então aqui está falando, as plantas durante o dia só fazem fotossíntese e à noite respiram, consumindo o oxigênio necessário aos pacientes. Então a gente sabe que fotossíntese realmente é só durante o dia. Mas aqui ele deixou entender que e à noite respiram. Não, elas respiram de dia e respiram à noite. Por isso por si só já está errado. Mas aí fala assim, ó, consumindo o oxigênio necessário aos pacientes. Gente, imagina que todo mundo tem uma mãe, uma avó, uma tia que tem um monte de planta. A planta está consumindo o seu oxigênio? Não. Mais ou menos empata, tá, gente? O que ela produz de fotossíntese de oxigênio, ela meio que consome respirando. Por isso que as maiores fontes aí de liberação de oxigênio são, na verdade, os mares, né? Com as algas, as cianobactérias, mais as algas, né? O oxigênio produzido ali nos oceanos é muito mais abundante, é muito mais válido do que, por exemplo, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não está necessariamente certo, porque o oxigênio que a planta faz na fotossíntese, aqui ó, ela meio que consome, né, na respiração. Então não é tão certo falar, por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas tá falando que consome o oxigênio dos pacientes? Não, gente, ela consome o dela. Não está faltando porque tem planta. Pelo contrário, a planta ela tem diversos benefícios, como ela produz sombra, torna um ambiente menos abafado, ela participa do ciclo da água, tem diversos benefícios, produz sim oxigênio, mas cuidado com isso, ela respira de dia e de noite, fotossíntese só de dia, e o consumo de oxigênio dela não interfere no dos pacientes. Então não pode ser a letra, como que é? A alternativa, como que ele falou aqui? A frase 1. Então não pode ter frase 1, gente. Já caímos aqui nas alternativas, né? Só completando, eu gosto de dar uma mini aula para quem está assistindo. Aqui eu separei, gente, fotossíntese e respiração, tá? Dá um pause aí, dá uma lida na definição. Aqui falando, ó, por exemplo, fotossíntese é o processo pelo qual as plantas, usando a luz solar, água e dióxido de carbono, então, luz solar, água, dióxido de carbono, produz glicose e libera oxigênio como subproduto. Aí que está o X da questão. O que é importantíssimo para a gente? Isso aqui, ó. Glicose. Por que os dinossauros lá foram extintos? Porque levantou a nuvem de poeira com asteroide, não entrava mais luz solar suficiente, acabou a fotossíntese. Acabou a fotossíntese, quem que produz glicose? Ninguém. Porque os carnívoros precisam comer um herbívoro. Quem estudou ecologia sabe, ecologia é importantíssimo. Então quem está produzindo aí, quem está fazendo fotossíntese e produzindo a glicose são as plantas. Aí vem o herbívoro e come elas. Aí que entra o carnívoro e consegue pegar essa energia aqui, ó. Sem a plantinha, sem a glicose, não tem herbívoro, não tem carnívoro. Entendeu a importância das plantas? Além do que a produção de oxigênio, né? Então, o que eu quero que você leve aqui é o que ela usa: luz solar, água e dióxido de carbono. E principalmente que ela produz glicose, importantíssimo para a gente. E libera oxigênio. Aqui tem a equação. No vestibulinho não vão pedir, mas no ensino médio, quando vocês forem fazer vestibular, tem que saber de cabeça a equação da fotossíntese. Importância essencial, pois fornece energia, glicose,
para o crescimento e desenvolvimento das plantas. A partir dela a gente tem o herbívoro e a gente tem o carnívoro, tá bom? Mesmo que você seja vegano, vegetariano, você precisa da planta produzindo a glicose. Entendeu? Os animais não existiriam sem os produtores, as plantas. Entendeu a importância da fotossíntese? Ela é importância para a gente existir. Por isso a ITEC bate tanto nessa questão. Quase todo ano tem fotossíntese. Lembra? A planta respira, ela pega O2 e libera CO2. Aqui, ó. Respiração da planta. Ela usa CO2, oxigênio, e libera O2, oxigênio, e libera CO2. Como a gente faz. Ela transpira também, libera água. Ela precisa liberar energia no ciclo dela. Percebeu? A planta não faz só fotossíntese liberando oxigênio, não. Ela respira, precisa também de oxigênio, precisa de energia para crescer, para a estrutura dela se formar e libera CO2 também. Então tá aqui. A planta precisa de oxigênio e libera CO2, e isso durante o dia todo. Entretanto, quando ela tem a luz solar, ela consegue fazer fotossíntese. Nesse caso, ela libera O2, utilizando a luz solar e o CO2 aqui, ó. Então a gente já falou de respiração e falamos aqui de fotossíntese. Não esqueça, a planta, além desses dois, ela libera água através de transpiração. A planta transpira. É uma parte que a gente vê em botânica. No ensino fundamental vocês já veem um pouco disso, já tem que saber que existe. No ensino médio vocês vão ver com muito mais profundidade as estruturas, tá bom? Então dá um pause e lê esse quadrinho aqui, ó. Muito importante. Vou apagar aqui para vocês lerem com calma aí, dar um print, tá bom? Vamos lá continuar, frase 2. Por que não pode, lembrando, por que não pode ter plantas nos hospitais mais? A 1 a gente já viu que não faz sentido. A 2, a presença de plantas pode estar relacionada com a ocorrência de infecções em paciente com baixa imunidade. Essa eu não sei. Estou lá no vestibulinho, não sei. Sei lá, pode ser. 3, o que eu faço? Me desespero? Não. Vou para a próxima. Porque eu quero eliminar o máximo de alternativa que eu posso. Às vezes, por eliminação, eu já cheguei na resposta. 3. A presença de material orgânico em decomposição na terra dos vasos, pode ser. Porque a folha aqui não cai no vasinho, ela se decompõe, né? É o ciclo da vida, do carbono. Aí vai ter os decompositores. Quem são os decompositores? Bactérias, fungos. Realmente vai proliferar isso. Aqui sim faz todo sentido. Tem que ter letra 3. Ó, C não pode ser. 4. As flores podem estar associadas com casos de alergia, com certeza. E com a atração de mosquitos, com certeza. Que podem ser nocivos aos pacientes. Ainda mais se no seu vasinho a pessoa não ficar trocando a água. Imagina, dengue, zika, quantos problemas podem acarretar para os pacientes que já estão lá no hospital. Então a 4 com certeza tem que estar. Ó, aqui não está. Bom, só sobrou a letra D. Percebeu que sem saber a 2 eu já acertaria? Mas vamos na 2. A presença de plantas pode estar relacionada com a ocorrência de infecções em pacientes com baixa imunidade. Pode, gente. Aqui, ó, eu coloquei um quadrinho, mas isso aqui é meio específico, tá? Eu vou chegar numa questão lá embaixo onde eu vou falar de questões específicas. Aqui na 3, eu mostro alguns tipos de infecções que podem ser transmitidas com contato com as plantas, tá? Eu dei aqui várias relações, ó, com infecções e pacientes. Relações das plantas tem positivos e tem negativos, então cuidado com isso. Dificilmente uma coisa é só positiva ou só negativa, tá? Aqui a Anvisa quis proteger os pacientes porque
tem essa parte negativa, realmente, infecções transmitidas por plantas. É um quadrinho mais por curiosidade para despertar e abrir sua mente, tá bom? Esse é muito mais importante, esse é obrigatório. Esse é para despertar sua mente. Porque um aluno ideal já teria lido isso aqui, já teria estudado, já teria visto nos livros texto. Então, dá uma atençãozinha, dá uma lidinha nesse aqui também. Vamos pro próximo, que eu vou falar, gente, de história. É uma coisa que cai muito e eu coloquei conceitos aqui que não tem conversa, gente. Tem que saber, tá? O ideal é que vocês estudem Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Mas eu estou aqui no simulado não para ficar chamando a atenção do que você deveria ter feito. Eu estou aqui no simulado para te ajudar a entrar nessa prova agora. Então vamos lá. Vamos ler primeiro, né? Vou mudar aqui a caneta. Na Baixa Idade Média, o intelectual vê o universo como um espelho da cidade. Nesse processo de construção urbana, o homem afirma-se como um artesão que transforma e cria. Assim, redescobre o papel do Homo faber. Homo tem a ver com homem, né? Isto é, aquele que coopera com Deus e com a natureza na obra da criação. Vamos lá. Vamos ver se a gente precisava mesmo de conhecimentos profundos. Aquilo que eu sempre falo para vocês. O que aparece? De acordo com o texto, de acordo com a charge, de acordo com o gráfico, de acordo com a reflexão. Nada mais é de acordo do que de acordo com o texto. A representada no texto. Então, de acordo com o texto, é possível considerar que as cidades surgidas no período da Baixa Idade Média, já vou explicar para vocês, porque eu quero que vocês não acertem só essa questão. Eu quero que vocês acertem o que ia aparecer em torno disso aqui. Vamos aqui para nossas rotas. Temos aqui o nosso mapa. Temos aqui as nossas rotas. Vamos ver. Rota A. De acordo com o texto, é possível considerar que as cidades, no período da Baixa Idade Média, proporcionaram um ambiente adequado para o surgimento do pensamento humanista. Opa! Certo, né? Ó, o homem afirma-se como um artesão, ele está pensando no homem. Redescobre o papel do Homo faber, isso é, aquele que coopera com Deus e com a natureza. Então, realmente, um ambiente adequado para o surgimento do pensamento humanista, no qual tanto o homem quanto Deus são criadores. O homem coopera com Deus. Então, tanto o homem quanto Deus são criadores. Perfeita a nossa rota A. Já acertamos de primeira aqui, ó, na A. Vamos ver as outras. Eram incompatíveis com a presença do clero. O texto falou sobre o clero? Não, gente, então não inventa. Que não tolerava a intervenção do ser humano na natureza, criada exclusivamente por Deus. Aí você poderia ler isso e falar, nossa, mas acho que sim, né? A igreja não gostava muito do ser humano interferindo. Tudo bem, mas é o que está no texto? Ah, não? Esquece. De acordo com o texto, não de acordo com o que a gente acha ou o que a gente já viu. A gente usa o nosso conhecimento para facilitar, mas a gente vai de acordo com o que ele pediu, e ele pediu o texto. Então a rota B não me serve. Rota C, foram o espaço no qual ocorreu o processo de substituição do trabalho artesanal pelo trabalho industrializado. Gente, Revolução Industrial na Idade Média? Não, né? E outra coisa, no texto falou substituição do trabalho artesanal. Aqui o homem se afirma como um artesão. Aqui na C ele está falando que substituiu o trabalho artesanal. Não serve essa rota para mim. D. Foram inteiramente preservadas desde o Império Romano. O que? Considerar as cidades surgidas no período da Baixa Idade Média foram inteiramente preservadas desde o Império Romano, durante o qual o
antropocentrismo predominava. Não, né, gente? Isso veio depois. Eliminando... Mas, digamos que eu não sei. Tinha um certo antropocentrismo, né? Falando do homem aqui. Centro é o homem. A gente sabe que antigamente o centro eram os deuses. Predominava, eliminando o poder do clero. Gente, na Idade Média, uma coisa que tinha poder era do clero, né? E não falou no texto. Essa rota D não me serve. E pertencem ao período chamado de Idade das Trevas. Idade das Trevas, Idade Média. Tá. Pois não havia produção intelectual. Como não, gente? E nem atividades culturais. Claro que havia. Você acha que em algum momento da história não havia produção intelectual ou atividade cultural? E outra, o texto mencionou qualquer coisa nesse sentido? Rota E não me serve. Observe que a rota A tem tudo a ver com o texto, que é o que ele pediu. Você só cumpriu o que ele pediu. Não é tranquilo? Agora vamos lá para a nossa mini aula rápida. Gente, muita gente confunde, acha que a alta idade média é a parte mais próxima nossa. Fala, nossa, a alta, né? Deve ser a mais próxima. Não. A alta é mais antiga. A baixa é a mais próxima da gente. Já começa por aí. Eu entendo que vocês têm dificuldade com a questão dos séculos. 5, 6. Qual século a gente está? Então tem essa tabelinha aqui para você, ó. A gente não está aqui? Qual século é? 21. Do 1 ao 100 é 1. Porque é fácil a gente achar que a gente está no 20, porque, né, 2000 alguma coisa, 20, né? Não, século 20 é de 1901 até os anos 2000. O século 21 é de 2001 até 2100. 22, 2101 até 2200. Então perceba aqui, ó, século 5, 401 até 500. Então seja lá, eu vou dar uma dica, seja lá o que for 7, ele termina em 700. 9 termina em 900. 11 termina em 1100. Então, sempre que você vê um século, ele termina naquele ano, por exemplo, 12. Imagina 12, 1200. Então você já sabe que ele termina em 1200. Termina. Então, ele, como eu estou falando de pedaços de séculos, 100 anos, ele começa onde? Se ele termina em 1200, quanto é 100 anos a menos? Não é 1100. Começa em 1101. Não começa em 1100. Você não conta o zero. Se você contar o zero, você vai ter 101 anos. Se você contar de 0 a 10, você tem 11 números. Você tem que contar do 1 ao 10 para ter 10 números. Entendeu? Então a dica é essa. Falou século 20, termina em 2000. Começa em 1901. Percebe que todos começam no 1, igual de 1 a 10. Tá bom? Então você já entendeu a questão dos séculos. A idade, mais ou menos, a gente convencionou. A antiga termina com a queda de Roma, em 476 d.C. Aí nós temos a Idade Média, que termina em 1453 com a queda de Constantinopla. Aí começa a Moderna. Aqui no meio a gente tem a Média. O que é importante eu saber? Só de vocês terem noção noção temporal, vocês já vão acertar muitas questões. Na Alta Idade Média Antiga, invasão bárbara, descentralização política, ruralização da sociedade, era bem rudimentar. Formação do feudalismo, nos meus simulados e revisões tem características do feudalismo, cai muito, então tem que estudar feudalismo. Consolidação da igreja. Baixa Idade Média, mais próximo da gente. Cruzadas, renascimento comercial, ressurgimento urbano. Feudalismo entra em crise, já não é um sistema mais tão conveniente, porque ele entra em colapso aqui com o sistema comercial. Vocês vão ver na moderna o mercantilismo, o imperialismo, começando depois na contemporânea, acumulação de metais preciosos. Então o feudalismo já não será mais conveniente, vai entrar em crise aqui. Falando assim por cima, uma noção, tá, gente? Surgimento da burguesia e do capitalismo é aqui, ó, na Baixa Idade Média, séculos 10 a 15.
Ó, séculos 10 até 15, aí que surge. Aqui eu coloquei também um pouco detalhado. O que é outra coisa que eu gostaria que vocês soubessem aqui, pelo menos noções, gente, sobre o humanismo, tá? É um tema importante. Iluminismo, humanismo, são eras importantes da nossa história. O que é o principal que eu levaria aqui? Fusão da igreja e do homem. Não é o que o nosso texto aqui da ITEC falou, que o homem se vê mais próximo a Deus nas criações, se vê como um cooperador. Contexto histórico, período da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Lembra? Baixa Idade Média. Aqui, ó. É uma passagem para a moderna. Vamos ver. Época de Leonardo da Vinci. Tá, aqui já é mais profundo, não precisa. Valorização do corpo humano. Muito importante essa figura. O humanismo, o que mais vocês têm que saber é o que a própria Tech te falou aqui, ó. Esse contexto do homem se vendo mais próximo de Deus e da natureza. Ele intervindo mais, a valorização que se dá para o corpo e para o pensamento humano. Depois vocês vão estudar lá iluminismo. Nossa, tem tanta coisa, gente. Eu estou tentando passar o mais importante para vocês acertarem o assunto, tá? Mas acho que a gente cobriu aqui o principal, tendo em vista o que a ITEC cobrou. Vamos para a próxima? Assinale a alternativa, aqui eu estou falando de português agora. São coisas que todo mundo tem que saber, tá, gente? Assinale a alternativa gramaticalmente correta. Essa questão é ótima, porque são coisas que não dá para errar mais, gente. Que eu vejo ainda bastante gente sofrendo. Vamos lá. Rota A. Muitas pessoas têm participado. Ah, tá. Ó. Percebe que esse tem um acento circunflexo aqui. Por quê? Porque eu estou falando de muitas pessoas. Bastantes pessoas. Quando eu coloco plural, eu coloco acento circunflexo no tem. Tá bom? Então tá certo até aí. Muitas pessoas têm participado de associações que preservam as construções históricas de sua cidade. Ele quer a correta, eu não vi nenhum erro aqui. Perfeito. Alternativa A. B. O engenheiro responsável pela obra pediu para mim conferir. Não, gente. Antes de verbo, você não usa mim, né? Você usa eu, para eu conferir a qualidade do serviço executado. Não pode ser a B. C. Alguns acreditam que asfaltar as margens do rio Tietê foi um mau empreendimento. Cuidado. Mal, contrário de bem. Mal com L. Mal com U, contrário de bom. É só substituir. Alguns acreditam que asfaltar as margens do rio Tietê foi um bom empreendimento. Então você troca por mal com U, não mal com L. D. A partir de maio. Não, a partir, verbo. Não, você não tem crase antes de verbo. Tem várias aqui pegou um pouco porque locuções femininas, locuções adverbiais femininas, à medida que, por exemplo, realmente tem crase, mas aqui partir é um verbo. Você não tem verbo, você não tem crase antes de verbo, tá, gente? Então o que eu quero que vocês levem aqui? Não tem crase
antes de verbo, tá bom? Não tem crase antes de verbo. Já falamos 4 itens, né? E, alternativa E. Na casa centenária, decorando os ambientes, haviam objetos de arte valiosos. Importantíssimo. Haver, no sentido de existir, ele é o que a gente chama de impessoal. O que significa isso? Ele não varia. O certo é havia. Então, quando eu tenho haver no sentido de tempo, de existir, ele é impessoal. Ele fica, isso significa dizer que ele fica no singular. E tem mais, ele transmite para um verbo auxiliar. Por exemplo, pode haver diversos times. Aqui um exemplo. Pode haver diversos times. Um exemplo. Você não pode falar podem haver, porque o verbo haver, ele é impessoal. Ele não está com o sentido de existir. Podem existir. Se fosse existir, sim. Podem existir, por exemplo. Mas com haver, não. O haver, ele fica no singular por ser impessoal e ele transmite essa singularidade, ele contamina o verbo auxiliar. Então você não pode falar podem haver, é pode haver, tá bom? Então a questão do verbo haver, gente, outro verbo que eu estudaria, que ele também fica impessoal, no sentido de tempo, faz muitos anos. E não fazem muitos anos. Faz aqui no sentido de tempo é impessoal, faz muitos anos, tá bom? Bom, acho que era isso. Alternativa letra A. E vamos para a próxima aí, né? Próxima questão, matemática. Vocês vão ver que parece difícil, mas não é. Os alunos se assustam aqui com a questão, mas é tranquilo. Bom, vamos lá para a próxima. Antes, uma coisa, o faz aqui, você tem ocasiões onde você usa fazem, tá? Por que aqui fica no singular? Porque percebe que não tem sujeito? Então ele fica, se torna um verbo impessoal que fica no singular. Eu sei, gente, gramática você tem que ter visto um pouco comigo, não é simples. É que esses casos aqui são tão batidos, todo mundo cobra, que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Vamos ver aqui a próxima questão de matemática. Gente, quem está vendo matemática comigo, quem comprou aquele curso básico que eu coloquei, vai perceber que são questões que aparecem sempre, né? Sempre a mesma coisa. Ó, Marcelo mora em um edifício que tem a forma de um bloco retangular. E no topo desse edifício está instalada uma antena de 20 metros. Então, no topo, isso aqui é o edifício, né? No topo tem uma antena aqui de 20 metros. Tudo bem. Após uma aula de matemática, cujo tema era semelhança de triângulos, o que eu falei para você? Ele ainda já avisou, ó. Ele avisou que está sendo cobrado. Está sendo muito bonzinho, hein? Marcelo resolveu aplicar o que aprendeu para calcular a altura do prédio. Então isso é o que eu quero. Onde mora. Para isso tomou algumas medidas e construiu o seguinte esquema. Assim, Marcelo determinou que a altura do prédio, é isso que eu quero, é em metros. Ele quer a altura do prédio. É isso que eu estou procurando. Mas ele acabou de me falar que isso aqui eu vou usar a semelhança de triângulos, gente. Bom, vamos completar. Olha esse quadrinho aqui. Não desespera com ele. O que ele está informando? O que eu consigo tirar? Bom,
o segmento AC é perpendicular aos segmentos BF e CE. Ele tem que falar que é perpendicular, gente, porque vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? É só por isso que ele falou. Ele até colocou aqui o ângulo de 90 graus para você. Aqui, ó, colocou aqui. Ou seja, se ele já colocou, precisava dessa informação. É que ele quis não deixar margem para alguém tentar contestar a questão, anular, entendeu? O segmento AB representa a antena. Ele te falou que isso aqui é antena. E te falou que a antena tem 20 metros de altura. Percebe como ele está te dando tudo? O que mais ele falou? O segmento BC representa a altura do prédio. Ah, então eu tenho que saber o comprimento aí desse BC, né? É isso que eu quero. O ponto D, cadê? Aqui. Pertence ao segmento CE. Tá bom, ele só está falando que passa pelo prédio. Precisaria falar isso? O ponto F pertence ao segmento AE. Segmento AE, ponto F pertence aqui. Precisaria falar isso? Ele só está tentando não deixar margem, tá? O ponto B pertence ao segmento AC. Segmento AC, ponto B. Precisaria falar isso? É óbvio que pertence, né? Os segmentos BC e FD. BC e FD são congruentes. Eu achei que eu tinha colocado aqui, gente. Deixa eu ver, eu achei que eu tinha colocado o que era essa palavra aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui para colocar. Bom, não importa. O que ele está me falando? Isso aqui é bom que você aprenda, tá? Para sua vida, não só para a ETEC. O que ele está falando aqui com congruente? Ele está falando que B, C e F, D, percebam que está no mesmo prédio. Eles têm o mesmo tamanho. Precisava saber disso para resolver a questão? Não. Mesmo tamanho, mesma forma. Pelo desenho você percebe isso. Eu só quero que você saia daqui sabendo o que é a palavra congruente, tá bom? Agora você sabe. Só isso. Não precisava. Beleza. Então a gente sabe, lógico, é o mesmo prédio, pô. Óbvio que é o mesmo tamanho. Se eu tenho aqui um quadrado, imagina que eu estou olhando de lado. O tamanho daqui é o mesmo tamanho daqui, claro. A medida do segmento BF aí é legal, né? Aí ele está me ajudando. BF, 12 metros. E a medida do segmento DE, D até E, é quanto? 36 metros de D até E. Ai, professor, o que é isso? Tá difícil, não tá? Como que eu vou saber isso aqui? Como que eu vou usar a semelhança? Calma, calma que você vai ver que é tranquilo. Bom, deixa eu ver como é que a gente começa. Perceba que ele falou que BC... Ó, é o que eu falei pra vocês, gente. Eles adoram. Acho que eu falei nesse simulado mesmo. Se eu não falei, eu falei no curso lá. Mas acho que eu falei nesse simulado. Eles adoram fazer esse triângulo e esse triângulo aqui. Eles adoram falar para vocês que eles são semelhantes. Eles querem que você use. Então pensa que tem o triângulo grande verde e tem esse menor vermelho. Tem esse triângulo verde grande e tem o menor vermelho. Eles querem que você use as medidas deles
o lado aqui, lado 1, lado 2, lado 1, lado 2, tudo aqui vale x, esse pedacinho vale y. Ele quer que você faz o quê? L1 está para L2, assim como x está para y. Você não vai ter dessas medidas, que você vai descobrir usando isso aqui que eu acabei de te mostrar. Que é o quê? Semelhança de triângulos. Tá bom? É batida sempre essa figura. Ele colocou um prédio aqui, ó, e colocou um triângulo um pouco maior, mas é a mesma figura. É a mesma coisa sempre. Então, se você está vendo esse simulado comigo, você já está na frente de muita gente. Porque vai se repetir, tá, gente? Então, como que a gente pode usar? Bom, eu posso usar o lado maior está para o lado menor. É um método, né? Ó, vamos usar. Eu tenho o triângulo aqui, ó, menor, em vermelho. Deixa eu tirar esse 12 daqui. Aqui, BF, ele me falou que vale 12. Aqui, ó. Percebe que o que eu usei mesmo aqui foi isso que eu queria saber e esses dois aqui? O resto nem precisava. Então não se desespera, tá, gente? Então eu tenho o triângulo vermelho que eu mostrei para vocês. E eu tenho o triângulo preto, que é tudo isso aqui, tá? O triângulo que já está desenhado é o preto. E eu fiz um vermelho, eu destaquei aqui, ó. Eles são o quê? Semelhantes. Então vamos usar o que a gente sabe, ó. A altura desse triângulo aqui pequenininho, 20, está para a altura total. Qual que é a altura total? AC, né? Vai de A até C. Está para A. Deixa eu fazer aqui. AC. Assim como, o que eu posso usar? Bom, ele me deu a base aqui, né? A base do triângulo menor, 12, está para a base do triângulo maior. Gente, mas eu só tenho 36 aqui, ó, não é tudo. Sim, mas olha a figura. Esse pedacinho, desce ele aqui, ó. É o mesmo pedacinho aqui, ó. O que diferenciou? Se BF, ó, ele falou BF. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de um jeito melhor. Perceba que eu tenho aqui, gente, vou tentar desenhar do lado um retângulo, certo? Daqui até aqui, se você desenhar uma linha aqui, é a mesma coisa daqui até aqui, não é? X aqui, é o que está acontecendo aqui, ó. Tá bom? O que isso me mostra? Me mostra, gente, que eu tenho a base do pequenininho, ele deu. Me mostra que eu tenho a base do grande, porque esse 12, ele desce aqui, ó, e fica 12. Qual que é o total da base, então, do triângulo grande? 12 mais 36. Não é isso? Então, 12 mais 36 é 48, né? Então, vamos colocar 48 aqui, ó. Aqui seria 12 mais 36. Como eu já calculei ali, vamos colocar 48. Quem está acostumado já vai ver que dá para dividir aí, ó. Olha, por 12. Não está acostumado, gente? Não tem problema. Pega aqui, divide 12 por 2. Vai dar 6. Aqui por 2 vai dar 24. Ah, mas ainda dá. Por 2 dá 3. Por 2 dá 12. Ah, mas agora dá por 3. Por 3 dá 1. Por 3 dá 4. Mas, se você já está acostumado, você vê que dá para dividir por 12 direto. 12 dividido por 12 dá 1. 48 dividido por 12 dá 4. Eles fazem o vestibulinho de forma que facilite para vocês, tá? Então, disso aqui, o que eu tiro? Multiplicando em... Lembra, está em uma igualdade, você multiplica em cruz.
Multiplicando em cruz, vai ficar AC vezes 1, que é igual a C. AC igual a 20 vezes 4. Não é isso? AC igual a 80 metros. Mas é isso que ele quer? Não. Lembra o que ele quer? Lembra o que ele quer? BC. Ele quer a altura do prédio. Ele não foi sacana, mas normalmente vem uma alternativa aqui com 80. Muita gente marca. E vai acontecer. Está acontecendo muito nas provas atuais. Sempre marca o que ele quer. Achou um número aqui? Tá, o que é esse número? Opa, é A até C, mas ele quer a altura do prédio aqui, ó. Ele quer só a altura do prédio. Então, beleza. Fizemos uma parte aqui. Vamos fazer a altura do prédio. A altura do prédio... Bom, a altura da antena eu tenho, né? Que é AB. Porque a AC, gente, é tudo. A C não é igual a AB, que é a antena. Ele te falou que a AB é a antena. Dava para deduzir pelo desenho, né? AB mais BC. BC é o que eu quero, a altura do prédio. Quanto que vale a C? Eu descobri que vale 80. Quanto que vale a B? Bom, a B ele me deu de graça aqui, ó, a altura da antena, 20 metros. E quanto que é BC? É a altura do prédio que eu quero descobrir. O 20 passa para lá subtraindo, fica 80 menos 20. BC igual a 60 metros. Que agora sim é a minha altura do prédio. Letra C. Percebeu? Foi tão difícil assim? Eu tentei explicar, gente, é muito mais rápido que isso. É que eu tentei explicar passo a passo. Recapitulando. Ó, quem quiser tira um print que eu vou apagar algumas coisas aqui. Pronto? Vamos lá. Vamos lá. Ele me deu um texto aqui. Aí ele me deu essa figura. Ele me falou, ele me deu as medidas também. Que medidas ele me deu? Sempre que você tiver na dúvida, põe as medidas que ele deu. Ele deu 20 aqui, ele deu 12 aqui, ele deu 36 aqui. Aí, o que ele está querendo de mim? Você tem que saber isso. Ele quer a altura do prédio. Qual que é a altura do prédio? Isso aqui. Também chamado de BC na figura. Ele falou para usar semelhança de triângulos. Então eu já descobri que tem um triângulo menor e um triângulo maior. Eu faço o lado do menor, vou dar de cor, está para o lado do maior, AC, assim como a base do menor está para a base do maior. Aí a gente chegou no problema, porque ele só me deu um pedaço. Mas perceba que daqui a aqui, ó, é o mesmo do que daqui a aqui, ó. Então você só soma esse 12 aqui com o 36 que ele te deu. Você chegou em 48, então a base do maior é 48. Fazendo isso, você achou a C. Mas era a C que ele queria? Ó. É a C que ele quer? Não, ele quer BC. A C eu tenho, que é 20. Tudo a C, eu acabei de achar que vale 80. Então, o que sobrou é o BC. Por isso que a gente fez a parte 2. O que sobrou é o BC. Como a C é 80 e a antena é 20, o que sobrou é 60. Recapitulando, pronto. Acabou. Difícil, gente? Pelo contrário, né? Tranquilo. E essa é uma questão difícil, eles têm dado questões mais fáceis. Só que se você entendeu isso aqui, gente, é difícil de pegar, né?
você está muito avançado já. Agora, você aprendeu que congruentes em matemática significam coisas com o mesmo tamanho e mesma forma. Olha quanta coisa você aprendeu. Vamos para a próxima? Gente, o que eu vejo aqui, agora eu quero tranquilizar vocês, tá? Por quê? Vamos primeiro ler a questão. Especialmente na fachada de casas e edifícios que preenchem a paisagem urbana, o vidro é um material muito utilizado. Olha a pergunta. Uma das matérias-primas que entra em maior proporção no processo de fabricação do vidro. E ele não me deu nenhum texto para eu achar. Se tivesse dado o texto, tranquilo. A gente já descobriu como acha no texto. Eu chamo essa questão de questão aleatória. Das suas 50 questões, provavelmente vai ter em torno aí de 3 aleatórias e 4 difíceis. Essas 7 questões você pode descartar. Porque com 43, gente, você passa nos concursos, as provas mais difíceis. Quem é de escola pública, então, vamos supor, fazer uma conta fácil aqui. Quem é de escola pública vai ficar com uma nota final de 47,3 de 50. Quem tiver cota ficaria em escola pública 48,59 de 50. Você passa em qualquer coisa, tá bom? E provavelmente em primeiro, ou entre os primeiros. Mas mesmo você que não é e fechou com 43, sua chance é altíssima em 99% dos cursos de todas as ETECs de todas as cidades. Tá bom? Muito difícil você ficar de fora. Se tiver um curso que é tão concorrido assim e você sabe, bom, gente, é muito difícil. Você não ficar entre os 40 primeiros com 43 de acerto é muito raro, eu não me lembro. Mas aí eu já vou pedir para você fazer o cursinho com mais seriedade mesmo. Sabe? Fazendo revisão, acompanhando com o professor, fazendo meus simulados, porque você vai precisar dessas difíceis. Agora, se não é o seu caso, se não é lá 30, 40 por vaga no seu curso, gente, aqui tá ótimo, tá bom? Mas o que eu queria falar, não se desespera, você vai achar a questão difícil, pula ela, a maioria vai errar mesmo. E nessa 7 aqui, é capaz de você acertar no chute pelo menos uma ou duas. Então fica tranquilo. Nesse momento a gente está falando desse pedacinho aqui. Questões aleatórias. Eu trouxe aqui 3 exemplos. Esse e esse. Vamos ver cada um? Essa aqui é a cara até do professor que lê isso. Quando eu estou lá na prova e leio, nossa, qual que é o material que tem na fabricação do vidro? Gente, eu vou ter que olhar alternativa por alternativa. É uma questão aleatória. Ninguém sabe isso aqui. Ninguém sabe que a areia é a maior composição do vidro. Então tá tudo bem, tá? Não se desespera. Tem questão assim, a ITEC está testando você. Mas o que a gente pode fazer então? Desistir? Não. Você tenta. Pensa num vidro. Você consegue imaginar carvão no vidro? Pô, na produção do vidro talvez, não sei, mas na composição do vidro tem carvão, gente. Eu não consigo imaginar salitre, sal. Sal. Será que tem algum sal na composição do vidro? Não sei, não faz muito sentido. Celulose? Tem alguma coisa vegetal? Percebe que é tudo difícil de imaginar? Salgema, eu nem sei o que é salgema. Entendeu? É coisas difíceis de imaginar. O que é mais tranquilo de imaginar no dia a dia? Carvão e areia, né? Mas carvão no vidro não faz tanto sentido. Então, mesmo sem saber, mesmo sendo uma questão aleatória,
as alternativas meio que facilitaram. Dava para chutar uma areia aqui. Mas não se preocupe, é uma questão aleatória, não é isso que vai provavelmente te pôr e te tirar de lá. O que vai pôr você e tirar de lá é se você sabe a matemática que eu estou passando do meu curso, se você acompanha o canal, se você resolve as provas, se você sabe interpretar, se você sabe achar a resposta nas próprias questões, se você consegue interpretar gráficos, charges, isso põe você dentro da ETEC. Questões aleatórias não. Você não precisa acertar tudo. Essa da fabricação do vidro é uma, mas olha aqui, ó. Aqui ele está falando, dá um print aí para vocês saberem. Tem no meu curso para as pessoas pelo menos terem visto, tá? Essa aqui, por incrível que pareça, eu já vi em mais de um cursinho, mais de um vestibulinho. Mas, pô, quantas pessoas sabem o que é apogeu, perigeu, afélio e periélio? Não muitas, né? Primeiro, depende. Você está falando de um planeta. Se você está falando de um planeta perto do Sol, quando ele está mais perto do Sol, pensa P de periélio, perto. Perto. Periélio. Isso aqui é astronomia básica, então tudo bem ensinar vocês. Associa P. Então, o periélio é quando o planeta está mais perto da sua estrela, do Sol. Afélio, afastado. A de afastado. Então, o afélio é quando o planeta está mais longe da sua estrela. Então, você já sabe o que é periélio e o que é afélio. Lembra, estou falando de planeta. Agora eu estou falando de satélite, no nosso caso da Lua. Quando a Lua está mais perto, a gente chama de novo, perto, perigeu. P de perto, P de perigeu. Perceba que só essas duas coisas aqui você já acertaria as questões desse tipo? Quando está longe, apogeu, afastado, A de afastado, apogeu. O que você tem que entender? Nossa, a lua é uma coisa tão linda no céu, quando ela está, você fala, nossa, é um apogeu. Lembra da lua. Tenta associar com a lua. Mas o que eu quero que você associe são duas coisas. Uma, eu posso falar de planeta, eu posso falar de satélite. No nosso caso, a lua. Falou, se a palavra começa com P, nos dois casos, no planeta, periélio. Na lua, perigeu. Falou P, P de perto. Falou A, afélio no caso de planeta. E apogeu no caso da lua. Falou A de afastado. Falou é o momento que ele está mais longe. Então agora você associou e aprendeu. Tá bom? Esse tipo de questão não te pega mais. Outro tipo de questão, nossa, aleatória. Não é essa que vai te tirar. Aqui eu entendo você não saber apogeu, perigeu, afélio, periélio. Ainda mais que eles misturaram tudo. Não é essa questão que vai te tirar, tá, gente? Mas agora você já sabe. Vamos na das rochas. As rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Aí fala, existem diferentes tipos de rochas. Cada um deles formado por processos distintos. Que legal, né? Sobre os tipos de rocha aqui, gente, vamos lá. Podemos afirmar corretamente que aquelas formadas pela transformação de outras rochas existentes no interior da Terra, submetidas a enormes pressões e altas temperaturas, são conhecidas como... Gente, quando até o professor vê isso, ele vai fazer essa cara aqui, ó. A menos que seja um professor de geografia que estudou recentemente, ele se especializou em geografia e estudou recentemente, ele vai saber. Mas até ele, depois de um tempo, provavelmente esquece. Lá no meu curso tem o artigo que você precisa ler para saber. Eu coloquei aqui rochas plutônicas, o que são, tá?
Mas esquece, gente. Provavelmente você chutaria qual aqui? Nossa, interior da Terra. Rochas, transformação de outras rochas existentes no interior da Terra. Dá 30 segundos e pensa, lê as alternativas e me fala o que você colocaria. O que tem no interior da Terra, gente? Magma. Não tem lá o vulcão, tem as placas tectônicas. O calor é tão grande no interior da Terra que ele derrete até a rocha, que se transforma em magma, que até sai pelo vulcão. Não só por aqui, viu, gente? Sai pelo vulcão. Então, como na questão do vidro, apesar de ser aleatório, percebe que dá pra... Pô, não conheço nenhuma dessa, mas magma é o que faz mais sentido, né? Concorda? Mas eu entendo, é uma questão aleatória. Gente, essa plutônicas aqui eu nunca tinha visto. Eu coloquei até aqui ó, como uma observação do que são. Mas percebe que nessas aleatórias aí, às vezes, as próprias alternativas te dão uma indicação, então fica possível você fazer um chute e dessas 3 aleatórias levar pelo menos uma. Entende? É isso que eu queria que vocês tivessem em mente com isso aqui. Vamos para a próxima questão aí. Aqui, gente, eu estou falando de ótica. É uma parte que não cai tanto na ETEC. Nos outros vestibulinhos cai um pouco mais. Eu deixei, gente, para vocês aqui o que é reflexão, o que é refração. Mas, basicamente, pensa que aqui a gente tem 2 meios. Pensa que aqui é a água e aqui é o ar. Quando incide uma luz, ela sai no mesmo ângulo aqui, ó. Tá? A gente chama essa reta do meio, de normal. Reta normal. A gente usa ela para deduzir os ângulos. Tá bom? A luz, ela pode ser refletida, como é o caso da nossa questão, ou pode ter uma refração. Você já colocou uma colher num copo, por exemplo? Percebe como parece que ela está distorcida? É porque o ângulo não é necessariamente igual. Então você tem uma refração. Eu deixei aqui, ó, reflexão ocorre quando a luz atinge uma superfície e volta no mesmo ângulo que incidiu. Aqui, ó, bateu, voltou. Refração é quando a luz passa de um meio para outro. Ela estava no ar, passou para a água. A gente chama de refração, tá bom? Então você já tem uma noção. Dá um pause e lê o quadrinho. Eu precisava disso para resolver a questão? Não, mas pode ser que precise. Aqui na questão ele fala, imagine que um raio de luz incida na superfície da janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30 graus, aquele que te pegar. Por quê? Lembre-se, ele está te ensinando, lei da reflexão, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, ó. Esse igual a esse. Ele te dá os nomes, ele fala da superfície refletora, certo? Aí você lê isso e fala, nossa, a ITEC está me dando uma questão. Bom, tem 30 aqui. Tem 30 aqui, vai sair, né, com alguma coisa com 30, né? Vou marcar aqui. Não, gente, não. Você tem que... A ITEC quer saber se você entendeu o desenho. Entende o desenho, gente? Ela já está fazendo um favor pra gente de ensinar a questão. Percebe que a janela tá inclinada? A janela não está assim igual está aqui, ó. Ela está inclinada.
Percebeu? O raio que bate nela aqui, ele vai refletir de diversas formas? Vai. Mas olha, no nosso exemplo, pensa que essa janela aqui, eu vou deixar ela reta. Vai ser essa aqui a janela. Imagina agora, para facilitar para a gente. Essa aqui é a nossa janela. Ela está inclinada no desenho, mas eu deixei ela reta. Aqui é o raio de luz. Vai ser esse aqui. Esse vai ser meu raio de luz. Beleza, beleza. Onde que está meu ângulo? De 30 graus. Aqui. Percebe que ele está à esquerda do raio de luz e não à direita? Então ele está à esquerda do raio de luz e não à direita. Entendi. Mas a normal aqui tem que formar um ângulo de 90 graus, porque é perpendicular, ó, percebe? Quem estudou física já sabe, é uma normal, é uma reta aqui, ó. É que eu não desenhei tão reto. Teria que pegar a régua aqui, mas aqui é uma reta, ó, forma 90 graus aqui, 90 graus aqui, porque eles são perpendiculares. Entendeu? Então a normal e a minha reta são perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus. Beleza. Se forma um ângulo de 90 graus, qual que é o ângulo aqui? Bom, é 90, vai ser igual a 30 que eu já tenho, mais esse ângulo I. Já dá para saber que 90 menos 30, né, gente? É que eu estou fazendo aqui a equação. Mas se tudo é 90, eu já tenho 30, quanto falta para 90? Esse aqui passa subtraindo. Dá para perceber que esse ângulo de entrada é 60 graus. Porque 60 mais 30, 90 graus. Tem que ser 90 graus, gente. Tá bom? É minha normal. Tá vendo que isso aqui é uma reta? Tá fazendo 90 graus aqui e aqui. Então, na verdade, o ângulo que eu tenho que considerar, igual no meu exemplo, é o ângulo à direita do raio de incidência. Ó, eu tenho o raio de incidência aqui. Eu tenho que considerar a direita e não o ângulo que está à esquerda, esse aqui. Eu tenho que considerar o que está à direita. Pelo desenho que ele me ensinou, eu sei que para completar 90 graus faltam 60 graus. E ele me falou outra coisa, ele me ensinou, lei da reflexão. O ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída. O I é igual ao R. Se o I é 60, o R é quanto? 60. O que ele quer? O R. Ele quer o ângulo da reflexão. Mas como que eu sei que R é reflexão? Ele normalmente te dá os nomes, ó. Ele quer o R. O I ele já te deu. Muita gente colocou 30, sem perceber que a janela está inclinada, gente. Está inclinada? Deixa ela reto. Está inclinadinha? Deixa ela reta usando isso aqui, ó, esse desenho mesmo. Você vai ver que o ângulo que ele me deu está à esquerda aqui, ó. Então vai ser o 30. Mas ele me ensinou que o que é igual são os ângulos internos aqui, ó. Tá bom? Que é a direita, é o ângulo que está à direita do meu raio de incidência. A gente viu que é o 60. Então a resposta é 60 graus. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. E o que eu chamo de ângulo de incidência é esse que está tocando a normal. É esse I. E ele é igual ao de reflexão, olha aqui. Então a resposta, 60 graus. Você acabou de aprender um monte de coisa sobre ótica. Você aprendeu reflexão, refração. Você aprendeu, porque na próxima prova ele pode não ser tão bonzinho assim.
Você aprendeu que os ângulos são iguais de entrada e de saída, desde que esteja à direita desse de entrada, ele está à esquerda ou de saída. Você sabe que eles são iguais em relação ao normal aqui. Ó, esse é igual a esse, então você já vai conseguir matar várias questões. Você já sabe a diferença de refração, que é quando eu mudo aqui o ambiente, eu mudo o meio, por exemplo, do ar para a água. Reflexão é no mesmo meio. Olha quanta coisa você aprendeu com esse simulado. Entendeu? Segue que a gente vai continuar mandando bem. E a última aqui da parte 4. Vamos lá. Nas construções, uma das funções das janelas é a de promover ventilação natural dos ambientes. Como recurso para o controle de temperatura e da qualidade do ar interior. Isso aqui é só uma introdução. De acordo com as especificações técnicas de uma determinada cidade, a área da janela da sala de uma residência deve ser igual a pelo menos 20% da área do piso dessa sala, para a ventilação ser boa. Por isso que ele deu a introdução. Tá, em uma casa dessa cidade específica, na sala cujo piso tem a forma de um retângulo, com essas medidas, será instalada uma janela retangular de N metros de largura por 1,80 de altura. Beleza. Nessas condições, para que as especificações mínimas sejam atendidas, qual o valor de N? Acabei de ler, sabe o que eu falo para você? Não sei. Nossa, professor, mas está acostumado? Não, mas eu não sei. Como que eu faço então? Agora eu dou uma segunda lida. Aqui eu sei que foi a introdução, não preciso ler de novo. Vamos ver aqui, ó. De acordo com as especificações técnicas de uma determinada cidade, a área da janela de uma residência. Beleza, então agora eu vou saber porque eu vou traduzir o texto para linguagem matemática. Quando eu fizer isso, eu consigo resolver. Ah, mas eu estou estudando isso, professor. Que parte de matemática você está falando? Essa aqui, ó. Um capítulo dedicado a problemas. Ele pode ser do primeiro grau. Ele pode ser do segundo grau. 99% dos vestibulinhos colocam o problema do primeiro grau. Então não perca muito seu tempo aqui, tá bom? Você pode... É que se você sabe um, você sabe fazer o outro. Aqui, ele vai querer que você prove que você sabe resolver uma equação do segundo grau. Vai querer que você use Bhaskara. É mais chatinho, mas o princípio é o mesmo, porque você vai estar montando um problema. Isso é o que você precisa. Que habilidade que eu quero que você tenha? Aluno que está ouvindo isso e quem acompanha o canal. Essa habilidade, montar problema. Opa. Ah, professor, mas montar um problema, não se preocupa. Lembra que a ETEC e os vestibulinhos são em nível fundamental. Eles vão colocar problemas muito mais tranquilos de ser montados. E quando você aprender a montar um problema, você vai ver que não faz diferença se é difícil. Eu posso até não saber resolver o problema, mas montar eu sei. Por exemplo, a idade do meu irmão é 2/3 da metade da minha idade. Vamos supor que a minha idade é aí. 2/3 da metade. 2/3 da metade da minha idade. Então a idade do meu irmão é igual a 2/3 da metade da minha idade. Se você souber a minha idade, você sabe a idade do meu irmão. Um número somado com seu sucessor. Um número somado com seu sucessor. Qual que é o sucessor? Qual que é o sucessor de 2?
3. Qual que é o sucessor de 10? 11. Então, sucessor, x mais 1. Percebe que eu consigo montar qualquer coisa? 1/4 do cubo de um número. Um número elevado ao cubo, dividido por 4. 1/4 do cubo de um número. Entendeu? Um número mais a sua metade menos a raiz, sua raiz. Consigo montar qualquer coisa. Ah, mas é porque você é muito inteligente? Não, é porque você tem muita experiência? Não tanto. É aprender isso aqui, ó, que eu quero de vocês, mais do que resolver essa questão. Essa questão já caiu, isso aqui serve para você treinar. Aprenda a montar o problema. Vamos ver como é fácil? Como eu disse, quando eu acabei de ler, eu não sabia resolver. Assim que eu acabei de ler, eu não sei. Então eu tenho que traduzir o texto em linguagem matemática através da montagem de um problema. Os problemas se subdividem em primeiro grau e segundo grau. Se você está com pouco tempo, especialmente, estudos de primeiro grau. Vamos resolver? Vamos lá. Eu disse que eu não sabia resolver, mas agora eu vou mostrar para vocês como eu faço. Como de não saber resolver, porque o aluno lê e fala, nossa, não sei, matemática é difícil. É porque você quer ler já fazendo. Isso dá, depois que você acostumou a montar o problema minimamente. Primeiro eu li com vocês para fazer da perspectiva do aluno, não da minha. Da minha eu já sei, eu estou fazendo da sua. Agora você leu e você marcou aqui o que ele quer de você. Vamos agora ler de novo. De acordo com as especificações técnicas de uma determinada cidade, a área da janela de uma residência deve ser igual, eu estou traduzindo, igual a pelo menos, você poderia, se você quiser ser mais preciso, se é pelo menos, então tem que ser maior ou igual. Concorda? Porque ele falou pelo menos. Mas se você colocasse igual, não teria problema, tá, gente? Não tem problema deixar igual aqui. É que eu quero que vocês aprendam do melhor jeito possível. Aprendam como vocês não aprenderam em nenhum outro lugar. Vamos deixar o maior ou igual. Porque se, digamos que a minha janela tem que ser no mínimo de 10 metros quadrados. Se eu tiver uma de 12 metros quadrados, eu atingi as especificações. Porque é pelo menos 20% da área do piso. Então pode ser maior para ter mais ventilação. O que eu não posso ter é 9 metros quadrados, nesse meu exemplo. Aqui eu não atingi a especificação. Aqui eu atingi. Maior eu também atingi. Por isso maior ou igual. Mas lembrando, se você tivesse colocado igual, não teria problema. Vamos lá, ler. A área da janela de uma residência deve ser igual a pelo menos, como é pelo menos, maior ou igual. 20, aqui está a porcentagem, gente, ó. 2% de alguma coisa, 10%, 50, 100, 210, seja lá o que for. Aqui no nosso exemplo ele usou 20%. Você traduz isso em fração, 20%. 20% do que? Da área do piso dessa sala. Da área do piso. Beleza, já me deu alguma coisa. Ah, mas ainda não dá. Calma, mas ainda tem texto. Em uma casa dessa cidade, na sala cujo piso tem uma forma... Ah, ele me deu uma nova informação. Nessa cidade, tem uma casa onde a área do piso tem a forma de um retângulo. Então eu tenho que saber a área do retângulo? Tem, né, gente? Fórmulas de área. Todas essas aqui são vitais. A ETEC não é obrigada a te dar. Uma coisa que eu adicionaria, aqui eu sei que eu estou falando de área, mas o comprimento do círculo 2πr, tá?
Comprimento do círculo. Eu sei que eu estou falando de área. É que é uma informação que você não pode falar que viu meus vídeos e chegar na prova e falar que não sabe. Dessa vez a gente precisa do retângulo. A gente poderia ter usado qualquer uma, viu? Por isso que eu coloquei aqui, porque eu não quero que você saiba só essa questão. Quero que você saiba, não importa o que caia. Vamos lá. Então tem que saber as fórmulas. Ele falou que é um retângulo, então eu usei a do retângulo. Base vezes altura. 4,5 metros vezes 6 metros. Faz essa continha do lado aí, tá, gente? Ó, nunca usa calculadora. 6, 2, 18, 24, 25, 26, 27. Na preparação para o vestibulinho, eu quero dizer, tá? Tinha uma vírgula aqui, você coloca uma vírgula aqui, uma vírgula aqui, uma casa aqui. Então 27. Não esquece, não tem metro aqui, metro aqui. Você multiplicou metro por metro. O que que dá metro vezes metro? Quando você pega x e multiplica por x, não dá x ao quadrado? Por que metro seria diferente? Metro ao quadrado. Então é uma área. Metro ao quadrado. Se fosse um volume, teria mais uma dimensão, vezes metro. Mantém a base e soma os expoentes. 1 metro cúbico, volume. Tá bom? Beleza. Essa continha que eu fiz aqui, você faz no cantinho lá da prova, tá? Acha um espacinho em branco e usa para isso. Não faz no meio das suas questões, não. Tá, a gente achou que a área do piso aqui, ó, 27 metros quadrados. Tá bom. Será instalada uma janela retangular. Ó, outra vez, mais uma vez, nós temos um retângulo. Então, a gente vai ter uma janela, né? Retangular. Dá pra... Eu já estou usando a área aqui em cima, eu vou fazer igual. Aqui eu não estou falando de área da janela. A área não é base vezes altura? Tá. De uma janela retangular de N metros de largura. Então a minha janela, imagina que eu tenho uma janela aqui. N metros de largura e 1,80 m de altura. Janela grande, hein? 1,80 m de altura. Mas eu estou falando de área, né? E aí? Qual que é a área aqui? Não é base vezes altura, a área do retângulo? 1,8. Vou colocar em outra cor. Ó, tô falando de área. Base vezes altura. Tem que ser maior ou igual. Lembra, se você colocar igual aqui não tem problema. A que? 20% do que? Da área do piso. Qual que é a área do piso? A gente descobriu. 27. Beleza. Vou cortar esse zero com esse zero. E vou passar isso aqui para o outro lado. É a mesma coisa que se tivesse uma igualdade. Está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar n igual. Na verdade, eu coloquei maior ou igual, né? Porque é no mínimo essa altura. 2 vezes 27. Aqui sobraram 10. E aqui estava 1,8 multiplicando, passou dividindo. Você coloca ele no denominador. Ó, 10 vezes 1,8, vamos deixar pronto já? 10 vezes 1,8 dá 18, né? 10 vezes 1,8 dá 18. O que ficou então?
N maior ou igual a 2 vezes 27. Ah, mas professor, eu já multipliquei. Eu quero que vocês, vendo os vídeos que eu coloco, aprendam a ter mais calma. Não sai multiplicando não, sabe por quê? Olha só o que eu tenho aqui. Eu posso simplificar. Eu não preciso sair multiplicando e dividindo o número grande. Deixa para o final, deixa mais para frente as multiplicações e divisões. Eu posso dividir por 9. Não, você pode começar por 3. Vê pelo que dá para dividir. Eu já consigo enxergar que dá para dividir por 9. 9, 18, 27. Sobram 3. Dividir por 9, 9, 18. Sobra 2. Já daria para cortar aqui, mas eu vou passo a passo. N maior ou igual a 2 sobre 2, que multiplica 3. Percebe que eu poderia ter cortado aqui, Por quê? Porque dá 1. Então, minha janela, para atender as especificações, tem que ser maior ou igual a 3 o quê? Metros quadrados? Não. Eu só falo em área quando eu estou multiplicando esse metro por esse metro. Ah, mas professor, você usou duas áreas. Usei mesmo. Só que aqui, gente, por favor, não confunda. Tem metro quadrado desse lado e metro quadrado desse lado numa equação. Na verdade, eu só tenho metro quadrado quando eu faço isso aqui, Então, nem vamos tocar nesse assunto, porque a ETEC não cobra esse nível. Mas não é metro quadrado, porque para ser metro quadrado eu teria que estar fazendo n vezes 1,8. 3 vezes 1,8. Isso me daria uma área. Que dá quanto, aliás, hein? 8, 16, 24. 3, 1, 3. 5,4 metros quadrados. Aí seria uma área. Aí seriam metros quadrados. Quando eu faço n vezes 1,8. Não é isso que ele pediu. Ele pediu o n. O n é a largura. Largura não é a área. Largura é metros. Então, minha largura tem que ser pelo menos 3 metros. Percebe que não vai ter alternativa maior que 3. Porque 4, ele falou pelo menos. Então 4 atenderia. Minha janela seria maior, atenderia. Então, se você tiver que chutar numa questão dessa, chuta a última. Porque não pode, tem que ser um número preciso, não pode ser maior. Digamos, gente, eu vou mostrar para vocês. Digamos que o meu resultado aqui do N deu 3, você marca E, acertou, beleza. Digamos que tivesse dado, vou apagar aqui. Tivesse dado 2,5. Mas peraí. Você falou que a área dessa janela tem que ser pelo menos 20%. Pelo menos é maior ou igual. Se ele tivesse falado deve ser igual e tirado isso aqui, 20%, aí não. Aí só o 3 responderia a questão. Como ele falou pelo menos, se der 2,5, se der 2, se der 1,5 ou se der 1, eu não posso marcar, porque é pelo menos. Se 1 resolve, 1,5 resolve. Se 2,5 resolve, 3 resolve, porque é pelo menos. Então, sem fazer conta nenhuma, só poderia ser a E. Porque é pelo menos, é no mínimo. Pelo menos. É igual a no mínimo. Entendeu? Se você fala que meu mínimo é no mínimo 2, então pode ser mais. Então pode ser 2,5. Então pode ser 3. Então não poderia ser A, B, C ou D. Percebeu? Sem fazer a conta. Mas a gente é melhor que isso. A gente não vai contar com isso. A gente vai fazer isso aqui, montar o problema. Como que a gente montou esse problema? Ele falou que a área da janela, área da janela de uma residência deve ser pelo menos 20% a área do piso. Você acabou de montar o problema. Aí ele te dá elementos para resolver.
ele te dá aqui nessa parte como você acha a área do piso. Foi o que a gente fez. Pronto. Agora só falta a área da janela, mas perceba que ele não quer a área da janela. Ele te dá a altura e quer a largura. Beleza, mas não é um retângulo? Não é base vezes altura? Ele me deu a altura. Tudo bem. Vai faltar só a base. Como a fórmula da área é um vezes o outro, aqui ó, só faltou o n, uma equação do primeiro grau. Na verdade, mas falando tecnicamente, uma inequação do primeiro grau, que você resolve da mesma forma, tá, gente? Só vai ter diferença, gente, quando tem lá na equação, você multiplica todos os termos por menos 1 e fica tudo certo. Se você tem uma inequação e multiplica por menos 1, você tem que alterar o sinal para cá. Mas isso são detalhes das inequações que eu não vejo caindo na ITEC. Mas é bom você saber. Para a gente, o maior ou o igual aqui funcionou da mesma forma. Você tinha uma incógnita e o resto da equação. Então, equação ou inequação, como você queira chamar, do primeiro grau. O que eu bato com vocês nos meus simulados, nas minhas revisões? Tem que saber a equação do primeiro grau. Porque tudo bem. Você montou aqui. Te ensinei a montar. Mas tem que saber a equação do primeiro grau, né, gente? É muito básico. Ao mesmo tempo, ele cobrou a área do retângulo. Que, por favor, né? Base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Lembrando, um triângulo importante de você saber a área dele é o equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse é um triângulo que aparece muito, por isso eu coloco. Mas, a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. A área do círculo, πr ao quadrado. Comprimento do círculo, 2πr. Losango. Esse aparece menos, gente. Mas se tiver um losango, essa pipinha aqui, é uma pipa, né, praticamente. Você vai ter uma diagonal menor, uma diagonal maior. Você multiplica a diagonal maior vezes diagonal menor e divide por 2. Tem a fórmula de como chegar nisso. É basicamente um quadrado. Você está fazendo base vezes altura. Só que como tem um triângulo aqui, você vai ter que dividir por 2, porque você somou 4 áreas de triângulo. Tem demonstração para isso, mas não precisa, cai pouco. Saiba que a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Outra, o que você tem que prestar atenção? Essa cai muito, tipo de vermelho, que é importante. Cai muito. Triângulo, tanto o comum quanto o equilátero. Círculo, cai muito. Trapézio, por incrível que pareça, eu acho que cai até mais que triângulo. Cai demais, porque você pode usar aqui, ó. Eu falei nas outras partes, um triângulo retângulo. Qual que é a área do triângulo retângulo? Normal, base vezes altura dividido por 2. A única exceção que eu falei para você guardar é do equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura do triângulo equilátero também, L raiz de 3 sobre 2. Mas isso aí a gente já viu em outras revisões, né? Gente, se eu por acaso no meio da explicação falar uma fórmula errada, é só me corrigir aí nos comentários que eu conserto, tá? No próprio comentário mesmo. Como os simulados são longos, às vezes eu posso colocar um número, falar um número, colocar outro, ou uma fórmula, colocar outra. Só me avisar, tá? Mas vamos lá. Trapézio, você tem que saber que aqui você forma um triângulo retângulo. Mas como nós estamos falando de área, por favor, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Lembrando, às vezes ele não te dá a base maior de cara, mas se você fizer uma linha aqui, percebe que isso aqui é a base menor? Se aqui for x, eu não sei, aqui é x e ele tem tamanhos iguais, 2x mais a base menor vai ser igual à base maior. Eu tenho x e eu tenho a base menor, eu descubro a base maior.
Entendeu? Ou ele me dá a base menor, ele me dá a base menor e os x, ou uma forma aqui de usar no triângulo retângulo e descobrir, você descobre a maior. Isso já é uma questão além. Aquela que se você acertar, você está nas primeiras colocações, porque ninguém acerta. O que você tem que saber que todo mundo acerta e você não pode errar, as áreas nesse momento. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Πr ao quadrado. Normalmente o π eles vão falar para você aproximar para 3. Mas você tem que saber que π, uma aproximação dele é 3,14. No ensino médio não tem esse boizinho de aproximar para 3 normalmente. A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Percebe que é metade da área de um quadrado? Um quadrado é igual à área do retângulo, base vezes altura, mas o triângulo não é só metade? Por isso você divide por 2. E aqui, retângulo e quadrado, base vezes altura. Olha quanta coisa você aprendeu nessa parte do simulado. Se não me engano, tem a parte 5 ainda. Acompanhe o canal, segue a gente, não deixa para a última hora, faz o curso. Você já vai chegar. Se você começa o curso lá no começo do ano ou no meio do ano, você já chega tão mais preparado, gente. Vale muito a pena. Continua seguindo que vem mais conteúdo bom para vocês, tá? Um abraço, tchau, tchau.